Quando falamos em procrastinação, a motivação é algo extremamente importante. Mas calma, que eu não vou falar aqui daquela motivação do tipo coach de palco que faz você bater no peito e gritar e rugir o teu leão interior para poder você se sentir mais motivado. Não tem nada a ver com isso. Fica comigo nos próximos minutos desse vídeo. Você aprenderá a importância da motivação e como você consegue obter mais motivação, alinhando ali um aspecto muito importante que é a questão dos valores. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, sou especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Então, quando a gente fala em procrastinação, a motivação de verdade é algo fundamental. Então você sempre vai precisar de motivação para realizar alguma coisa. E de novo, eu não estou falando aqui daquela motivação estilo coach de palco, né, que é muitas vezes confundida com um recurso interior, como se fosse uma força de vontade, que você tem que colocar para fora, você tem que fazer o seu leão interior rugir. Não, motivação é simplesmente a energia que você tem para realizar uma tarefa. Então, nesse exato momento, eu tenho uma motivação para realizar essa tarefa de gravar esse vídeo aqui para você. E essa motivação, ela está alinhada com alguns pontos que eu vou falar mais na frente no vídeo, que vai ser a chave fundamental para você conseguir superar a procrastinação. Por exemplo, eu poderia procrastinar a gravação nesse exato momento desse vídeo, eu poderia fazer outra coisa, eu poderia estar mexendo nas minhas redes sociais, né? Eu poderia estar fazendo qualquer outro tipo de atividade no meu trabalho. Mas eu tenho um objetivo específico para eu estar gravando aqui esse vídeo para você. Então eu não vou procrastinar a gravação do vídeo, vou fazer o meu roteiro e vou gravar aqui o vídeo. Então a motivação é a energia que você tem para poder realizar uma tarefa, para poder realizar algo. E todos nós precisamos de energia para realizar algo, não é verdade? Você talvez concorde com isso. Você talvez tenha se percebido já sem energia para realizar algumas tarefas, para realizar alguns objetivos. Você não tem mais aquela força, você não tem mais aquela motivação, porque aquilo ali foi perdendo o sentido, outras coisas foram tomando de conta da tua vista, você não vê aquilo ali de maneira mais clara, e aí você vai deixando de realizar determinados objetivos, você vai procrastinando. Isso vai te gerando cada vez mais frustração, isso vai te gerando cada vez mais desânimo, isso vai gerando cada vez mais uma sensação de desesperança, isso vai aumentando a tua sensação de incapacidade e você vai tendo a sensação de que está ficando para trás na vida. Talvez essa seja a tua experiência atual, pelo fato de você procrastinar a realização de algumas tarefas e de alguns objetivos que são importantes para você. Então, uma pergunta aqui muito importante que eu coloquei no nosso esquema é: como ter mais motivação então, Elton? Me diz aí. Se a motivação é algo extremamente importante, então como é que eu posso? Como é que eu tenho? É uma pergunta extremamente honesta, né? Então, como é que eu tenho mais motivação? E aqui eu vou pedir um pouquinho da tua atenção nesse momento para a gente falar sobre a teoria do combustível versus a teoria da gravidade. Essa ideia eu tirei de um psicólogo chamado Nick Wignall, e ele fala sobre procrastinação e ele traz essa ideia da teoria do combustível versus a teoria da gravidade. Então, o que seria a teoria do combustível? A teoria do combustível é o que comumente a gente entende sobre motivação, né? Então, a motivação é um recurso interno que, se eu tiver mais, se o meu tanque estiver cheio, então eu vou conseguir me mover. Se meu tanque estiver vazio, eu não vou conseguir me mover. Como se fosse ali mais ou menos utilizando uma metáfora, uma analogia de um automóvel. Então, um automóvel com um tanque cheio, ele consegue se movimentar, ele consegue se deslocar. O automóvel com um tanque vazio, ele não consegue se mobilizar, ele não consegue se mover. Pelo contrário, você tem que arrastar ali aquele automóvel porque ele está com um tanque
vazio. Talvez você já tenha passado por esse tipo de experiência. Eu já fiquei sem combustível. E aí tem que arrastar. Bora arrastar aqui, velho. Bora empurrar aqui, ó. Então, a gente pensa costumeiramente na motivação a partir dessa lógica, como se fosse ali um recurso interno, algo que está dentro de mim, e que se esse algo que está dentro de mim estiver cheio, então eu consigo realizar as minhas tarefas, eu consigo realizar os meus objetivos. E que se esse algo estiver vazio, então eu não consigo realizar os meus objetivos. Então essa é a teoria do combustível, ou seja, um recurso interno que se eu tiver bastante eu consigo me movimentar, e se eu não tiver nada daquilo ali eu não vou conseguir me movimentar. Mas esse acaba sendo um erro crasso quando a gente fala de motivação. E agora, então, eu vou explicar a teoria da gravidade. Tenta imaginar o princípio da gravidade. A gravidade é aquilo que atrai. Então, se a gente for fazer uma experiência agora, eu vou pegar aqui o meu pente, isso não estava nem programado para o vídeo, mas eu vou pegar o meu pente e a gente tem então a teoria da gravidade. E ó, a gravidade fez o quê? Atraiu o meu pente para baixo. Ela atraiu o meu pente em direção ao solo. Aqui não é o solo, aqui é a minha mesa, né? Mas a primeira superfície que está sustentada no solo. Então, a gravidade atrai. Eu não sei se você já assistiu ao filme Interestelar. E lá no Interestelar tem uma... Cara, é maravilhoso esse filme, assim, só... uma expressão aqui minha, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Preciso assistir de novo, nunca mais assisti. Mas tem uma cena que é icônica, que eles estão num buraco negro. Então eles estão fazendo uma viagem interestelar para tentar ali descobrir alguma solução para o planeta Terra e tudo mais. E para salvar a humanidade, na verdade, né? Eu acho que o planeta Terra até é destruído, uma vibe assim. Então eles estão tentando salvar a humanidade e eles estão fazendo essa viagem interestelar. E eles precisam então voltar. Eles foram até um planeta, mas o combustível contado. E eles não conseguiriam voltar, retornar. Eles iam ficar boiando no espaço, eles iam ficar flutuando no espaço. Até que um tem uma ideia. Poxa, a gente pode pegar a força de tração, a gravidade do buraco negro, porque esse buraco negro, como ele tem essa força de atrair, ele tem a gravidade girando em torno dele, então ele nos atrai. A gente gira em torno da órbita do buraco negro, ele vai nos atraindo, a gente consegue sair dessa órbita e isso vai nos dar força para poder a gente voltar, né, pelo caminho de volta, e a gente vai conseguir chegar então no nosso ponto de chegada, que é o ponto de partida. Então a gravidade é algo que atrai você. Então imagina que a partir dessa explicação do Interestelar, né, nós temos o Sol, por exemplo, e o Sol atrai o planeta Terra. Nós giramos em órbita do planeta Terra. Não é o planeta Terra que tem uma força nele mesmo que chega próximo ao Sol. Não. O Sol, ele atrai o planeta Terra e faz com que a Terra gire em torno dele. Então, esse é o princípio da gravidade. Então, quando a gente fala de motivação, é importante a gente entender que existem algumas coisas que estão fora da gente que nos atraem para um determinado objetivo. E isso é o que podemos chamar de valores. Isso é o que podemos chamar de valores. E tem uma frase que eu acho magnífica que diz o seguinte, botei aí no meu esquema, né? Você está vendo aí de azul. Os instintos te empurram, mas os valores te atraem. Eu de verdade eu já não sei de quem é essa frase. Não sei se é Freud, não sei se é Viktor Frankl. Freud não é. Talvez seja Viktor Frankl. Os instintos te empurram, mas os valores te atraem. Então os valores são essas entidades externas que acabam atraindo a gente na direção deles.
Aí tu pode estar se perguntando, Tom, eu não sei o que são valores, eu não vou fazer aqui um vídeo explicando valores, mas um exemplo clássico é família. Família é um valor. O que é um valor? É algo que é importante para você. Então, o que é importante para você? Família. O que é importante para você? Trabalho. O que é importante para você? Pontualidade. O que é importante para você? Honestidade. Isso são os teus valores. Então, já uma atividade para você iniciar, você colocar uma lista no papel com os teus 10 valores. Liste 10 valores. Quais são 10 valores que eu tenho? Família, casamento, honestidade, pontualidade, vida financeira, trabalho. Então, quais são os 10 valores que você tem? Religião, espiritualidade. Então, quais são os valores que você tem? E você precisa identificar, portanto, estes valores. Lembrando sempre que os valores são como se fossem o sol. Eles vão te atrair. Entendendo essa lógica, você vai fazer o quê? Você vai tentar alinhar as suas metas aos seus valores. E essa é a ideia mais poderosa que pode existir para superar a procrastinação. E eu posso te provar isso. Eu posso te trazer aqui o meu próprio exemplo pessoal. Te dar um dos vários exemplos que eu posso te entregar aqui. Então, um valor para mim é a vida profissional. Então, ser um bom profissional é um valor para mim. Eu acho isso importante. Tem gente que tanto faz, tanto fez, vida profissional, ok, eu quero ganhar meu dinheiro e beleza. Mas não, eu entendo que eu preciso ser um bom profissional. Então, é um valor para mim, algo que está fora. É um valor, é aquilo que me atrai. E certa feita, ali no ano de 2019, mais ou menos, eu estava trabalhando bastante, né? Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Eu muitas vezes almoçava dentro do carro, né? Então eu trabalhava supervisionando os estagiários da faculdade. Aí depois de supervisionar os estagiários da faculdade, eu ia para o consultório, e aí depois do consultório eu almoçava, aí depois de almoçar dentro do carro eu passava a tarde dando aula, e depois à noite eu já voltava para o consultório, ou à noite eu continuava dando aula. Só sei que eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã e eu terminava de trabalhar às 10 horas da noite. E meu 2019 foi basicamente com esse tipo de rotina intensa. E o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que eu fui ficando extremamente desgastado fisicamente. E eu já não estava mais conseguindo dar conta daquela rotina extremamente corrida. E eu, poxa, em 2020 então eu vou tentar dar uma melhorada nesse negócio. Vou tentar dar uma mudada nisso. E então, ali já no finalzinho de 2019, antes de chegar a 2020, eu comecei a fazer a musculação. Eu já tinha ido para a academia em 2014 e tal, mas deixei de mão. E aí eu percebi que com aquela rotina o meu corpo já não aguentava mais. Eu não tinha nem tanto uma exaustão mental, era uma exaustão física mesmo. E aí no final de 2019 eu decidi começar a musculação. Cara, eu tenho que treinar, voltar para a academia, não estava fazendo nenhum outro esporte, nenhuma atividade física. E eu voltei para a academia então. Finalzinho ali de 2019. 2020 você já sabe o rolê, aquele rolê maroto que a gente não pode falar aqui de vez em quando. Aí eu interrompi a atividade física, a musculação. E eu percebi o quê? Percebi que meu sono piorou, tava na vibe do fica em casa, né? Mas meu sono piorou, né? As minhas crises de enxaqueca aumentaram, eu tinha enxaqueca basicamente toda semana, eu dormia mal, respirava mal, o sono extremamente leve, consequentemente, menos concentração, mais irritação, mais dificuldade de trabalho, ainda que eu estivesse trabalhando somente em casa, somente de home office.
E as academias então voltaram. Eu tinha começado de 2019 para 2020 uma rotina ali de treino, mas por conta desse acontecimento global eu interrompi a rotina de treino e as academias foram voltar a abrir ali, acho que mais ou menos em agosto, setembro, né, de 2020. Já no finalzinho do ano de 2020, aqueles serviços essenciais eles foram voltando a abrir e tudo mais, e eu já poderia ter voltado, mas eu ainda fiquei procrastinando um bom tempo e eu só voltei de fato em janeiro de 2021. Mas o que me fez voltar para a academia? Não foi a minha força de vontade, não foi um combustível interno que eu tinha e falei, meu Deus, que maravilha, eu vou voltar a treinar porque é lindo e maravilhoso. Não, foi um valor de eu preciso ser um bom profissional. E para eu ser um bom profissional, eu tenho que estar com o meu físico em dia, eu não posso ser sedentário. Porque o que eu ia percebendo? Que eu começava a atender, só que a uma certa medida eu começava a me sentir muito cansado, fisicamente falando. Eu falei, cara, o meu sedentarismo está prejudicando uma atividade profissional que eu fico só sentado, mas mesmo assim o meu físico ele não está dando conta disso, eu estou sedentário a esse ponto. Então eu alinhei os meus objetivos. Quais eram os meus objetivos? Ter uma rotina de treino específica, voltar para a academia, ter uma atividade física. E eu peguei esses meus objetivos e alinhei com os meus valores. Quais eram os meus valores? Ser um bom profissional. Então, quando eu entendi que para eu ser um bom profissional, o meu condicionamento físico ele tem que estar em dia, porque eu vou conseguir dormir melhor, eu dormindo melhor, eu vou conseguir estar mais disposto, eu vou ter uma concentração melhor, eu vou melhorar a minha atenção, eu vou melhorar a minha recuperação de memória, eu vou melhorar o meu desempenho, eu vou conseguir atender mais pessoas. Então, quando eu percebi que para eu ser um profissional melhor, eu deveria ter um condicionamento físico adequado para a minha profissão, então esse valor me atraiu para o meu objetivo e eu parei de procrastinar. E eu voltei então à rotina de atividade física. E aí toda vez que eu vacilo da minha rotina de atividade física e eu percebo o efeito negativo do meu abandono, da minha negligência da atividade física, quais são os meus valores? Meu valor é esse daqui. Então, o que aumenta a minha motivação sou eu alinhar o objetivo aos meus valores. Então, essa ideia de alinhar as suas metas, os seus objetivos aos seus valores, é de verdade a ideia mais poderosa que pode existir para você conseguir superar a procrastinação. Então, a atividade desse vídeo aqui é a seguinte. Escreva uma lista com os teus 10 valores, 10 coisas que são importantes para você. Escreva uma lista dos teus objetivos que você atualmente tem procrastinado. E você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar pegar essas tarefas que você tem procrastinado, esses objetivos que você tem deixado de lado, e você vai tentar alinhar esses objetivos a um desses valores. Então, a atividade física, eu estou procrastinando atualmente. Então, qual é o meu valor? Ser um bom profissional. Qual é o outro valor? Família. Então, se eu estiver sedentário, eu não vou conseguir ter disposição para cuidar da família. E aí você alinha os teus objetivos aos teus valores. Fazendo isto, tenho certeza que vai te ajudar nesse movimento de superação da procrastinação. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você procrastina, se você tenta fazer isso, alinhar os teus valores aos teus objetivos, mas mesmo assim tem uma dificuldade com a procrastinação, eu te incentivo a buscar um acompanhamento profissional, porque em psicoterapia a gente faz isso. A gente entende os seus valores, e a gente entende os teus objetivos e a gente cria estratégias para você conseguir superar a procrastinação e ir em direção aos teus objetivos, alinhando sempre isso com os teus valores. E aí eu te incentivo a mandar uma mensagem aqui para o Instituto de Psicologia e Ansiedade e agendar uma sessão de psicoterapia. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil.
Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like aí. Se você conhece alguém que procrastina, compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Beijinhos, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.